Olá, o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, hoje diretamente da Livraria Nobel, está com os delegados, que dois deles já estiveram aqui, Augusto Cavalheiro, Dr. João Selig, ambos delegados já parceiros do programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, e hoje com Marshall Dinarte, que é um convidado pela primeira vez, está debutando no programa. Seja bem-vindo. Quero lembrar, gente, os nossos patrocinadores: Hospital Bruno Bor, Bebidas Fruc, Colégio Madre Bárbara, Uniflex, onde você encontra o melhor em persianas e cortinas, Bebidas Fruc, já falei, Quicão Lanches, todo mundo pode ir a qualquer horário, fazer seu happy hour lá no Quicão Lanches. Também temos o Sicredi e também a Unimed. São parceiros grandes, fora todos os outros que estão aparecendo na sua nota de rodapé, que todas as semanas estão com a gente, oferecendo discussões relevantes para o Vale do Taquari. Gente, esta turma aqui é mais do que especialista, trata da questão da segurança, departamento de investigação, de elucidação de crimes, de toda a ordem. João Selig, um dos programas, além de ser delegado, tem um dos programas de maior sucesso aqui no Vale do Taquari, que é o programa Faixa Policial. Um programa de rádio em que tornou o mais célebre que já é, à medida que ele ficou mais conhecido pelas ondas do rádio, trazendo sempre discussões muito importantes e muito interessantes a respeito da criminalidade, das questões que envolvem esta linha toda policial. E com os delegados aqui, eu gostaria de continuar o debate, porque não se esgota, você sabe, em segurança pública, o tempo inteiro se discute questões que têm a ver com a gente. E eles vão poder estar pelo menos uma vez por mês. Eu já tinha falado para o delegado Augusto, que eu gostaria, para o delegado Selig também, que pelo menos uma vez por mês eles estejam no programa Opinião, já que o programa Opinião tem uma parte da justiça com a turma do juiz Johnson, tem o de moda com Vavá Duarte, tem com psicólogas, tem com médicos, uma série de profissionais que todas as semanas estão aqui. Nada mais justo que termos os delegados de polícia que tanto a população quer ouvir. Então, dito tudo isso, eu questiono com eles hoje a respeito da questão de como elaborarmos uma polícia mais inteligente, um sistema de segurança mais inteligente, com os grandes desafios da pós-modernidade, com violências cada vez em grau maior. Dito dessa maneira, vamos começar pelo delegado mais experiente, João Selig. Olha o que eu disse aqui, né? Mais experiente. Amigos, mais uma vez estamos de volta aqui contigo, David. Uma alegria podermos nos expressar a todas as pessoas que estão nos assistindo neste momento. Meus colegas delegados, Augusto, Dinarte, enfim. A Polícia Civil, claro, está atualmente na espera das reformas, das mudanças. Mudança governamental, e mudança governamental importa em mudanças talvez de mentalidade de um novo tipo de polícia. Estivemos 4 anos atrelados ao governo anterior, governo do Partido dos Trabalhadores, com uma mentalidade de polícia que, a meu ver, na minha opinião, não deu os resultados que se esperava. A polícia perdeu muito nesses 4 anos. E eu espero agora que, diante dessa nova mudança, nós possamos traçar outros caminhos, agir com outras atitudes, para que se possa realmente exercer uma segurança, transmitindo tranquilidade a todas as comunidades. Digo isso baseado nos números, na estatística. Toda vez que se adota um sistema de trabalho e esse trabalho não consegue reduzir a criminalidade, significa que o trabalho não é efetivo. Significa que o trabalho não está sendo realizado de forma a trazer o resultado que realmente se espera, de que é diminuir uma criminalidade. Diante disso, estamos esperançosos de que as coisas realmente possam mudar. Bacana. Delegado Augusto Cavalheiro, como é que vê toda esta situação agora? Já em outros programas falava, né, da seriedade, da segurança e tal, mas tem algumas expectativas, como obviamente somos homens de expectativa, mas em relação ao novo governo, acredita numa mudança de políticas para a Polícia Civil, principalmente?
Bem, mais uma vez, David, muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo contigo e com os teus telespectadores, né? Cumprimentando os meus colegas de Narte, João. Eu entro diretamente na tua colocação. Nós temos, na verdade, que estabelecer para a polícia estratégias que sejam, vamos dizer assim, apolíticas e apartidárias. A polícia, cada vez mais, ela tem que ser vista pela população e principalmente pelos governos como um órgão de Estado e não como um órgão de governo. Naquela clássica separação entre o Estado enquanto instituição e o governo enquanto aparelho ideologizado da administração pública. A polícia, ela tem uma normativa própria. A polícia, ela está extremamente atrelada à questão da situação do aparelho. Ela é mais próxima do aparelho. Na verdade, a polícia, eu brinco, ela é uma instituição híbrida. Ela tem um pé na segurança pública e um pé também na questão do sistema judicial. Por isso que ela é polícia judiciária, né? Então a Polícia Civil tem essa situação. Mas a gente sabe que efetivamente, por estar vinculado ao Poder Executivo e por estar subordinado ao chefe do Poder Executivo, a Polícia Civil, embora isso não seja positivo, no meu ver, ela acaba recebendo influência, sim, da política ideológica de todos os governos. E isso, na minha opinião, é algo que nós precisamos superar. Nós acho que temos que rumar para uma polícia independente, temos que rumar para uma polícia de Estado e que não fique subordinada ao governante da hora. Porque a segurança pública é um problema extremamente complexo, é um problema complicado, né? Multifatorial. E a solução para a superação dessas questões, ela tem que vir, acima de tudo, do consenso. Eu sou um homem de consenso, né? Eu brinco, eu prefiro construir pontes do que edificar muros. Não existe outra forma de tu viver na democracia moderna senão através de consensos. Então, eu espero que o novo governo dialogue com a sociedade, dialogue conosco, policiais que estamos aí na linha de frente do combate à criminalidade, e que a gente possa efetivamente continuar no caminho certo, continuar superando, continuar melhorando aquilo que está de inadequado e mantendo aquilo que efetivamente foi feito de uma forma positiva por esse governo. Delegado Márcio, o delegado Augusto coloca, o delegado João Célic também, esta questão da influência de governo na polícia, sendo que a polícia é um órgão de Estado. A gente vê em países de primeiro mundo em que as polícias, elas têm todo um histórico, uma forma de ser e de agir, e que independe muito do governo, do atual governo, daquele que foi eleito pela população. Independente disso, estas polícias acabam, obviamente, tendo uma ou outra relação com aquele novo governo que se instaura, tal, mas de fato ela tem uma autonomia, ela tem um jeito de ser. Países como o Brasil, que ainda precisam de tantas mudanças, nós sabemos que a mudança de governo influencia muito num tipo de polícia que está muito mais ligado a um poder judiciário do que a um executivo, né? Pelo que dá a entender, assim, porque vocês têm aquelas duas bases que o delegado Augusto coloca muito bem. Vocês são uma polícia investigativa, uma polícia muito ligada à questão do judiciário. Como vê esta questão essencialmente? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, David. E é a primeira vez que eu estou no programa e sempre que for convidado, aqui estarei. Eu acredito que a Polícia Civil, ela tem que ser desvinculada das ideologias governamentais. Ela tem que ser um órgão de Estado, um órgão cidadão e não um órgão de governo. Falando um pouco sobre os desafios que esse novo governo vai encontrar com relação à segurança pública, na leitura que eu faço, eu vejo que não são muito diferentes dos desafios das outras unidades da federação, que também vão trocar de governo agora, que vão enfrentar. Primeiramente, eu acredito que o governo tenha que pensar
no reaparelhamento dos recursos materiais da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, tendo em vista que durante sucessivos governos os investimentos em recursos materiais ficaram aquém do que é necessário, tendo em vista a crescente demanda da criminalidade. Tem que se pensar também num reforço do efetivo dos recursos humanos. Hoje se sabe que o nosso efetivo da Polícia Civil é inferior ao efetivo de 1980. O quê? De 1980? Exatamente. Sendo que a população e a demanda da criminalidade cresceram muito. Passa obrigatoriamente o desafio do novo governo com relação à segurança pública numa valorização do pessoal, do seu recurso humano, que é a base da polícia. É aquilo que move a polícia, é o seu pessoal, o policial, o agente, o delegado. E essa valorização obrigatoriamente tem que ser no sentido da questão remuneratória, que já se tem avançado, mas ainda é pouco, e também na questão de formação, com concursos periódicos e não permanecendo um longo tempo sem concurso, e também na capacitação do pessoal que aí está. Sem falar em outras questões de ordem mais prática e de ordem mais técnica, que eu acredito que hoje, como o mundo está globalizado, estamos na era da informação e na era da tecnologia, tem que se buscar também recursos para as polícias civil, federal, militar, não só do Rio Grande do Sul, que atua aqui na nossa unidade da federação, mas de todo o Brasil, tem que estar mais integrada no quesito informação. Aliás, até eu vou lhe perguntar depois, porque passou pela, se eu não estou equivocado, passou pela Polícia Federal também, né? Ou não? Eu passei pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ah, no Distrito Federal. Que é vinculada à União. Tá ótimo. Depois eu gostaria até de perguntar, porque eu vejo, talvez impressão minha de leigo, gente, e talvez nosso telespectador também pense isso, nós vemos muito mais investimento na Polícia Federal do que nos estados, sendo que o Brasil é uma república, né? E por república deveria acreditar uma república federativa, deveria se credenciar o aparelhamento, a humanização de uma polícia, a força da polícia nos estados, coisa que não parece ter nesse sentido. Mas pegando esse contexto, delegado Célio, como é que você está vendo, por exemplo, eu sei que vocês têm poucas informações, mas foi escolhido um novo delegado, né? Quais são os desafios dele? O novo chefe secretário da Segurança Pública, que é um ex-delegado, delegado aposentado da Polícia Federal, de um outro contexto, de um lugar onde tem bem menos criminalidade, como, por exemplo, a capital onde ele estava, do que Porto Alegre. Como vocês receberam isso, de certa forma? Bem, nós tomamos o conhecimento ontem da indicação pelo novo governo do Estado do secretário de Segurança Pública, um delegado da Polícia Federal, secretário de Segurança do Mato Grosso do Sul já há bastante tempo, um homem com bastante experiência, um homem com, pelo que eu vi ontem, um homem com uma idade acima de 60 anos, muita experiência, a vida inteira dedicada aos trabalhos policiais, já teve função em diversos locais, é gaúcho, né, uma das coisas que não serve, apesar de que há muitos anos está fora do Rio Grande do Sul, mas pela sua prática, pela sua vivência, eu acredito que experiência suficiente tenha para poder exercer um trabalho de secretário de segurança. Embora eu sempre fui da opinião de que não seria necessário secretário de segurança. Para mim, no meu ponto de vista, chefia da Polícia Civil e comando geral da Brigada Militar deveriam ser elevados a nível de secretário e eles trabalharem diretamente com o governador, com a Casa Civil, com a Casa Militar, enfim, para poderem dar destinos e traçarem rumos de trabalho para os policiais, a fim de que a comunidade possa realmente ser atenta. Mas, diante da ideia governamental de ter um secretário, possivelmente até por outra desenvoltura, por uma outra forma de aplicar um trabalho, respeitosamente vamos aceitar, vamos trabalhar de mãos dadas e esperando que realmente Polícia Civil, Brigada Militar, SUSEP possam crescer definitivamente, atendendo essa demanda enorme
que estamos assistindo no aspecto de criminalidade. Uma pergunta que já me fizeram e eu queria ter feito no outro programa e não fiz para vocês. Vocês citam, volta e meia, a SUSEP. A SUSEP não é uma polícia, né? Ou é uma polícia de presídio? Como é que é considerada a SUSEP? Vocês sabem? Não, a SUSEP é um órgão do Estado encarregado do sistema prisional. Não se pode fazer polícia sem ter um sistema prisional. Por quê? Porque tudo que nós fizemos, deslocamos para lá. Não adianta trabalharmos da manhã à noite, colhendo provas dentro de inquérito policial, solicitando prisões, se nós não tivermos um sistema prisional a contento, que possa manter esses elementos dentro, enclausurados, e de uma forma que se tente pelo menos tentá-lo, colocá-lo novamente dentro de uma sociedade. Mas, muito importante destacar, que não é só com a ideia de colocar no presídio para tentar recuperar esse cidadão. É sempre com o recado também de que essa sua condução a um presídio é castigo por não ter se comportado de acordo com as normas vigentes que nós devemos todos obedecer. Então, se nós esquecermos o sistema prisional, se nós esquecermos Instituto Geral de Perícias, o IGP... Esse é muito defasado, né? As coisas acontecem porque a maioria dos inquéritos hoje em dia não tem uma base de prova legal, a não ser depoimento de testemunhas, depoimentos dos autores, das pessoas envolvidas no fato em si, que pode muito bem ser alterado quando chega em uma fase judicial. Não é? Então as coisas não acontecem. Agora, a partir do momento que nós tivermos dentro dos inquéritos policiais provas realmente feitas através de perícias, aquilo se tornam perenes, não tem como alterar mais. E perícias regionais seria o ideal, né? Sim, cada região tem um órgão de perícia. Nós teríamos que ter grupos aqui vem de Porto Alegre aqui. Ou não? Vem de Porto Alegre, algumas das nossas cidades também são atendidas por Caxias do Sul. 4, 5, 6 horas de espera. Que absurdo. Absurdo. É importante isso, viu? É muito importante lutarmos em cima disso. E eu acho que o nosso telespectador tem o direito de saber. Gente, eu até gostaria de lembrar que você pode assistir não só pelo canal 20 da NET, mas no nosso portal com mais de 500 mil de acessos, gente, por mês. Olha a responsabilidade que nós temos no www.tvinformativo.com.br ou no Jornal Informativo. Você consegue olhar o link e ver 24 horas a nossa televisão no ar hoje para o mundo inteiro. Então, é importante nós lembrarmos isso que o delegado Célio fala. Muitas vezes a gente reclama da ação da Polícia Civil. Eu conheço vocês, conheço outros delegados e vejo como é sofrível. É como se eu estivesse num hospital sendo médico, cirurgião e não tivesse equipamentos para poder fazer as cirurgias. Essa é a realidade. E que quase ninguém toca, porque os governos, na maioria das vezes, veem a questão da polícia, a questão dos... não como investimento, mas como gasto, né? Vê, quanto tem de pessoal para gastar, blá, blá, blá. Não vê como investimento, como algo de direito do cidadão ter uma polícia decente, ter uma polícia tecnológica hoje, uma polícia científica acima de tudo, coisa que nós não temos. Como gostaríamos de ter. Eu acredito, desculpa, vocês também têm uma responsabilidade institucional, mas acredito que nós temos uma perícia de terceiro mundo, enquanto nós temos países de primeiro mundo com o que é de mais tecnológico, mais avançado, com todos os recursos disponíveis. Dentro disso tudo, delegado, acho, delegado Augusto, que poderia também só nos citar uma questão que todos se perguntam. A questão do agravamento da violência no Vale do Taquari. As pessoas questionam. Ano passado nós vimos o Jornal Informativo enumerando, porque faz parte da imprensa fazer isso, enumerando o número de mortes, né? 11ª, 20ª, chegamos lá a tantas vítimas. O que está acontecendo, afinal de contas? Isso retrata a violência? Aumentou ou não? Como pode explicar isso melhor para nós? Olha, David, eu acredito que sim. Eu acho que não tem como, diante do quadro que nós temos hoje, de negar que efetivamente a violência no Vale do Taquari aumentou. Agora, claro que a gente tem que fazer uma leitura dos números para verificar, primeiro, os resultados e, em cima disso, tentar estudar e ver quais são as causas para que a gente chegue nessa situação. Os homicídios, a grande maioria dos homicídios, especificamente, são vinculados à questão do tráfico de entorpecentes. Volto a dizer, acho que já disse aqui no teu programa, né, que hoje a prática de homicídios virou uma estratégia de marketing dos traficantes. Os traficantes, assim como
o empresário que tem uma empresa normal e que faz, por exemplo, uma série de medidas para difundir o seu produto e utiliza estratégias para que o seu mercado e os seus consumidores cresçam, uma das estratégias que os traficantes adotam é a eliminação de concorrentes. Então, isso acontece por disputas de ponto de venda de droga, por desavenças, por uma série de motivos. Outra é a eliminação de usuários que não pagam, que pegam, por exemplo, a droga e não efetuam o pagamento. Chega um ponto em que eles efetivamente não têm mais condição de cobrar. E para não serem desmoralizados no mundo deles, eles efetivamente partem para a eliminação de uma forma exemplar. Para os outros consumidores que não pagarem terão o mesmo fim. Então, por todos esses aspectos, eu acredito que a violência no Vale aumentou, sim. Mas a gente sabe que a violência ela é sazonal. Existem períodos de aumento da violência, existem períodos de calmaria. Exemplo, mês de dezembro, agora que nós estamos vivendo, sempre houve, e eu acho que esse mês ainda vai haver, um aumento considerável dos crimes contra o patrimônio. Roubos, furtos, enfim, crimes que envolvam a questão patrimonial. A gente sabe que dezembro é uma época de final de ano, tem Natal, tem muito dinheiro circulando no comércio, nas empresas, nos bancos em razão do 13º. Então, existe um aumento dessa criminalidade. Isso sem falar na questão que a gente lida com isso também e que vamos dizer assim, é um complicador dessa situação da violência, que são os benefícios da execução penal, geralmente o indulto de Natal e outras medidas que libertam pessoas condenadas e gente que estão no presídio e que tem autorização para a saída do presídio. De repente podiam até rever essa questão dos indultos. Aliás, existem indultos o ano todo, não são nem chamados de indultos, né? Mas parece que eles estão dando indulto o tempo todo para gente que deveria estar atrás das grades segregada. Eu sou suspeito para falar, eu acho que o Brasil é extremamente, isso que o delegado Selig falou, o Brasil é extremamente conivente na parte da execução penal. Esse é um dos graves problemas e que gera uma impunidade absurda. Isso não vai resolver a situação da criminalidade, mas que é um fomentador da violência, Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu fazia um curso com uns americanos em Porto Alegre e a gente tentava explicar para eles o que era a visita íntima. E eles não entendiam. E olha, modéstia à parte, eu tenho o domínio do idioma inglês. Então eu falava para ele, no inglês tranquilo, e ele não entendia, ele não podia conceber como. Visita íntima, o preso tem direito a trazer a sua esposa para dentro do presídio, dentro das galerias, e com ela manter relação sexual. Aí quando eles entenderam o que é, eles caíram na gargalhada. Porque, olha, nos Estados Unidos isso não existe. Em primeiro lugar, nos Estados Unidos, se o preso é condenado a 20 anos de reclusão, no mínimo a metade da pena ou 2/3, ele cumpre no regime fechado a título de punição. Porque a pena, todos os estudiosos sabem, ela é punição para quem cometeu o delito e também é ressocialização. Tu não pode tentar ressocializar quem ainda não foi punido pelo que fez. E aqui no Brasil, não se pune pelo que fez, porque se fica muito pouco na cadeia. Eu gostei dessa frase. E muito menos se ressocializa. Eu gostei dessa frase, né? Não se pode ressocializar quem ainda não foi punido pelo que fez. Com certeza, a pessoa tem que internalizar que fez uma coisa errada, saber que pagou pelo que fez, para poder se ressocializar e ter o direito de voltar a conviver em sociedade. Senão fica muito fácil, né, David? Faz, acontece, entra, sai e fica tudo por isso mesmo. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E isso envolve uma questão cultural que tem que ser mudada. Não agora, mas no segundo bloco eu gostaria que tocasse naquela questão de quais são os direitos, na verdade, que esses criminosos têm, né? Porque a gente fala tanto em direitos humanos, tantos direitos humanos e tal, mas eu vejo tanto na sociologia, na filosofia, nas ciências humanas, como também na ciência policial, porque hoje se tem isto claramente, há um certo afronto, né? Parece um certo deboche, mas nós vamos falar isso no segundo bloco. E eu pergunto, delegado Márcio, já que teve experiência, por exemplo, no Distrito Federal, o Brasil principalmente nessa região centro-oeste, sudeste, sul, é parecido na questão
das condições de violência, da forma que a violência se manifesta? Ou aqui no Vale do Taquari, por exemplo, que tem experiência agora com esse aumento da violência, como diz o delegado Augusto, sente algumas diferenças? Tem peculiaridades ou não? Primeiro tem que se dizer o seguinte, a violência não está aumentando só aqui no Vale do Taquari. É um fenômeno nacional. Se vê crimes de homicídio aumentando em todos os estados do Brasil. Óbvio que aqui no Vale do Taquari cresceu exponencialmente, mas a violência, que é medida, os índices de violência é medido pelo número de homicídios a cada 100 mil habitantes, isso vem crescendo em todos os estados. Na minha experiência no Distrito Federal, obviamente que lá nós temos uma polícia muito mais aparelhada, porque ela recebe aporte de recursos da União, vem do Fundo Constitucional, então se tem muito mais recursos materiais e humanos lá na Polícia do Distrito Federal, e os crimes são os mesmos. Tráfico de drogas e os homicídios, quase que todos, em torno de 80% a 90%, vinculados direta ou indiretamente com o tráfico de drogas. Muito poucos aqueles homicídios passionais, aqueles homicídios de ocasião, aqueles delitos violentos que não tem uma vinculação com o tráfico de drogas. Então eu vejo nessa questão, já foi mencionado pelo delegado Augusto, a impunidade como um dos maiores fatores fomentadores do acréscimo da violência. Tem uma citação que eu não me recordo o autor, mas que diz: aquele que não pune o mal, ordena a cometê-lo. Passa a impunidade pela morosidade do Poder Judiciário, pelas condições do nosso sistema prisional, que são desumanas e não temos vagas, enfim, uma série de outros fatores que acarretam que os criminosos não permanecem o tempo suficiente para punição ou ressocialização, se vai se buscar ressocialização, dentro do sistema penitenciário. Muitas vezes eles cometem o delito, são presos em flagrante e dizem para nós dentro da delegacia: amanhã eu estou na rua. E é o que efetivamente acontece. Que absurdo. Então a impunidade, ao meu ver, é um dos grandes fomentadores da